Estamos de volta em off aqui, a gente estava, né, acompanhando mais uma vez, assistindo, né, a preleção do Avaí, né, o Avaí que jogou na ressacada, o Avaí do Guga, né, do Gustavo Kuerten, nosso grande ídolo do tênis, né, que estava no estádio, é apaixonado aí pelo futebol, e realmente é de arrepiar, de emocionar, e com certeza todas essas equipes que estão, né, vivendo esse momento, e tem mensagem com os filhos, com a camisa, onde tiver um vai estar três, e o Avaí, né, conseguiu com esse espírito, com essa garra, né, vencer a Ponte Preta por 1-0 e depender também só dele. Lógico, é um confronto difícil contra o campeão, né, Corinthians, que provavelmente deve jogar, né, com a sua equipe titular para terminar o ano diante da sua torcida, todos os ingressos vendidos, né, não quer, né, terminar o ano com uma derrota para a sua torcida, mas lógico, né, que entra um Avaí totalmente motivado e precisando da vitória. Então vai ser um jogo interessante, mas diante do que a gente acompanhou aqui em off, realmente, né, esses jogadores do Avaí, né, vão entrar com um espírito brigador, lutando, né, ali a segunda família deles, né, são jogadores, a gente sabe que o Avaí é uma equipe que não tem todo aquele investimento, então são jogadores que realmente, até mesmo pelas suas famílias, né, pelos seus salários, por uma renovação de contrato, pela permanência do Avaí na Série A, vale muito mais ainda para esses jogadores. Então vai ser um jogo aí interessante, né, Lucão? Com certeza. Eu acho que é aquilo que você falou. Eu acho que o Avaí ele entra, de fato, muito mais motivado do que a própria equipe do Corinthians. Realmente a gente estava vendo aqui nos nossos breaks de comerciais um vídeo muito emocionante, né, com filhos dos jogadores do Avaí, cada um colocando uma parte de um Pai Nosso com a camisa do respectivo jogador titular da equipe catarinense. Muito bacana, eu acho que para esse final de Campeonato Brasileiro, principalmente para as equipes que estão lá embaixo, tentando lutar, o rebaixamento a gente sabe que é algo muito vergonhoso, para o profissional isso mancha muito a carreira de um profissional, e a gente sabe que o jogador de futebol vive de fato isso, e claro, um rebaixamento mancha muito. O espírito é exatamente esse, uma preleção muito bacana, uma união muito bacana dos jogadores do Avaí, e eu inclusive acredito que o Avaí possa ir sim no estádio do Corinthians e acabar surpreendendo o Corinthians, porque a motivação que o Corinthians tem hoje é apenas essa questão de recorde de pontuação no Campeonato Brasileiro, apesar de eu achar que isso é bacana, você também criva ali o seu nome, né, nos anais história, aí, né, do Campeonato Brasileiro, essa coisa toda. Agora, eu acho que em termos de motivação, uma fuga do rebaixamento por um recorde de pontuação, o Avaí realmente entra com a faca nos dentes, entra para tentar de qualquer forma vencer essa equipe do Corinthians. O Corinthians, é claro, está dando a dignidade ao seu torcedor, que esgotou todos os ingressos para essa última rodada. Então, claro, tem que levar o que tem de melhor para dentro de campo. Mas aí vai entrar um jogador, né, à base ali de um sorrisal, um engovezinho, aquela coisa toda, porque o Corinthians já entrou de férias, literalmente. Eu acho que nada mais justo. A churrascada do corintiano. Cervejinha. A cerveja, o porre, as festas aí de final de ano, oferecidas pela diretoria de final de ano. Eu acho que nada mais justo para coroar um ano impecável de Tite e seus comandados. Eu acho, inclusive, é o que eu volto a dizer, o Avaí tem plenas condições de ir até São Paulo, surpreender o Corinthians, que já não tem mais nada, não tem ambição nenhuma, exceto essa questão de recorde de pontuação. Pode ser que o Avaí consiga se salvar, principalmente diante desse espírito que eu acabei de acompanhar com o Juliano aqui nos bastidores, em termos de união de grupo, né, e essa entrega de cada um e o apoio de suas respectivas famílias, o que é muito importante para esse momento, Juliano. O Avaí que conseguiu, nessa última rodada, vencer a Ponte Preta em casa, né, 1-0, né, gol do zagueiro Antônio Carlos, e inclusive vamos acompanhar esse gol do Avaí, né, esse gol importante do Avaí que colocou, né, o Avaí em condições, né, de permanecer brigando, né, por essa permanência na Série A, né, o Avaí que chegou aos 41 pontos e só depende dele diante do Corinthians, né. Nós temos aí o gol, né, do Avaí diante da Ponte Preta, 1-0. Avaí temos agora, daqui a pouco, então vamos passar, daqui a pouquinho vem aí o gol do Avaí, mas das equipes ali já mostramos o Vasco, Curitiba, o Figueirense, o Avaí e o Goiás ainda respira, Lucão. Com 3 por aparelhos, está no CTI. Exatamente. Mas respira, chegou a 38 pontos. Foi lá e surpreendeu a Chape, Foi lá, surpreendeu a Chapecoense. Eu dizia aqui, né, na sexta-feira, a Chapecoense já está também tranquila, né, mais um ano
na Série A, muitos duvidavam, mas a Chapecoense fez um brilhante papel, né, no Campeonato Brasileiro e o seu objetivo foi cumprido, que é a permanência na Série A. Mas esse Goiás de jogadores interessantes, do próprio zagueiro Fred, né, 2 gols de falta, e do Eric, né, que muitos dizem já está vendido aí para o mercado da Rússia. Então, Goiás 3, Chapecoense 1. Né, Pois é, um resultado fora de casa da equipe do Goiás. Foi muito bem, tinha colocado 3 gols do Fred, foram 2 de falta, a vitória na verdade foi por 3-1. Eu acho que a equipe do Goiás realmente, e agora faz a última partida no Serra Dourada, também com boas possibilidades aí de repente de escapar, né, do rebaixamento. Eu acho que está todo mundo brigando ainda, a coisa ainda está muito parelha. Agora é calculadora na mão, cada um fazendo a sua parte. Alguns vão jogar sob seu domínio, né, ao lado das suas torcidas. A situação do Goiás é bem mais complicada, precisa de mais um resultado. Mais combinação de resultados, mas ainda assim, matematicamente, hoje o único rebaixado que a gente tem é o Joinville, né, sacramentado. Então vai ficar aí esse suspense, esse drama, essa luta, essa briga, até a gente terminar de completar, né, 90 minutos de futebol no domingo que vem, que aí a rodada todo mundo joga no mesmo horário para evitar aquela questão aí de combinação de resultado, aquela coisa toda, aquela série de especulações que acontece, o lance das malas coloridas, aquele negócio todo. Vamos parar com essas malas aí, vamos parar com essa bobeira. Cada um que respeite a sua agremiação, cada um que respeite a sua camisa. E para aqueles que infelizmente não puderem permanecer na Série A, que se planejem, que se organizem. É claro, a gente sabe que é uma situação ainda mais complicada. Na Série A já está difícil. A gente sabe que na B ainda fica mais complicado em termos de cota de televisão, de receita de patrocinador. Mas, gente, que uma coisa fique bem clara, que eu conversava com o Juliano, que a gente sempre passa para você a visão humanística da coisa. Independente de rebaixamento, ou de permanência, ou de Libertadores, ou não, qualquer tipo de situação, independente da circunstância, é o futebol, a paixão nacional. Então vamos respeitar, né, o torcedor de outras equipes, aquela coisa toda. Você, torcedor vascaíno, se o Fluminense ganhar, perder ou empatar, independente de qualquer situação, o rebaixamento do Vasco não vai ser... por conta desse jogo. Exatamente, né? Isso aí não vai ser culpa do Fluminense, não é o Fluminense que está rebaixando o Vasco. Se o Vasco vier a ser rebaixado, o Vasco se rebaixou num ano sem planejamento, num ano onde as coisas não aconteceram, num ano onde o presidente quis aparecer mais que a instituição Vasco da Gama. Isso precisa ficar muito claro, mas a gente ainda acredita, além de tricolor, agora como analista também... E pode ir para a Sibéria, né? Pois é, ele vai ter que ir para a Sibéria, não tem jeito. Mas se eu fosse o Eduardo Batista, é claro, eu faria uma preleção também muito acima disso, né? Muito focando essa questão profissional, focando o valor de cada um ali dentro do Fluminense. E claro, se isso puder vir a ajudar o Vasco, é claro que a gente... E claro, gente, não adianta a gente ficar também especulando só essa questão do Figueirense e Fluminense. A gente tem que lembrar que o Vasco tem uma parada muito indigesta contra o Curitiba no Pode todos fizerem o seu contribuir e ele não colaborar. Se ele não fizer a parte dele, fica difícil. Permanece na situação que está aqui hoje, o Vasco está sendo rebaixado porque permanece aí na zona de rebaixamento. Marucão, né, para finalizar as equipes cariocas, o Flamengo, né, vai terminando o ano de forma melancólica, né, a diretoria muito, né, hoje com declarações, inclusive, né, do diretor de futebol, do próprio presidente, né, o Jaime, que está sendo o treinador interino, aí, dirigiu a partida, né, contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo, a instituição Flamengo, não precisa, né, desses jogadores que estão nesse elenco. O que eles estão fazendo é uma sacanagem, né, com o Flamengo, e lógico, o sentimento do torcedor do Flamengo não é diferente, né, é esse, né, porque jogando totalmente sem vontade, né, perder da forma que perdeu, né, 3-0 e poderia tomar demais, né, tudo bem, não tem mais nada com o campeonato, muito por culpa de vocês mesmos, dos próprios jogadores, mas eu acho que o pagamento está em dia, o 13º vai cair daqui a pouco, né, nunca se teve uma gestão tão eficiente na questão de finanças. Eu acho que o mínimo era correr mais, se dedicar um pouquinho a mais para terminar, né, o ano e respeitando a instituição Flamengo e não da forma que foi. Vamos ver aí os 3 gols do Atlético Paranaense diante do Flamengo e os melhores momentos. Pois é, Juliano, você colocou uma questão com extrema felicidade, porque jogador de futebol às vezes se queixa, reclama muito nessa questão dos atrasados e aquela coisa toda. E a gente, de fato, em termos de finanças, em termos financeiros, a gente tem que tirar o chapéu para essa diretoria do Flamengo. Está começando a organizar, né, a caixa do clube. Está aí o primeiro gol do Atlético Paranaense. Mas não justifica a postura, né, de determinadas peças
desse elenco do Flamengo que realmente, como você colocou, desrespeitaram, né, a instituição Flamengo, desrespeitaram o torcedor do Flamengo, principalmente aquele que o contrata, a diretoria do Flamengo. Agora, em relação à diretoria do Flamengo, a gente enalteceu um ponto em relação a finanças, a salário ali, tudo ok, a investimento, a essa certidão negativa de débito, até aí tá tudo ok. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo pecou muito, como a do Atlético Mineiro também pecou, de você demitir um treinador antes do término do campeonato. Isso fica feio, eu acho isso extremamente antiético. Se você apostou nesse treinador, depois de inúmeros, né, que é a cultura, infelizmente é cultural. Foram, né, 33 mudanças durante todo o Campeonato Brasileiro. Para você ver. Lembrando que temos 20 clubes. Números altos, para 20 clubes, 33, dança de 33 treinadores, isso é um absurdo. Então, se você apostou em determinado profissional, tá aí o segundo gol do Atlético Paranaense para delírio da torcida Furacão, que também não tinha nada com isso, com esse momento do Flamengo conturbado em final de campeonato. Foi lá, fez a parte dele e se despediu de sua torcida com muita hombridade, né, com muito respeito ao torcedor. Nosso bravo Walter lá, fazendo sempre as peripécias dele. Mas voltando a essa questão do antiprofissionalismo e de uma postura muito antiética da diretoria, principalmente de Atlético Mineiro e Flamengo, de você demitir, respectivamente, Levir Coupe e Oswaldo de Oliveira da forma como foi. Gente, faltavam 2 rodadas para o término do campeonato. Pelo menos você tem alguém ali que represente o elenco, que pode te dar uma satisfação. Pegar uma bomba dessa e jogar na mão do Jaime, eu acho que o Jaime também está coberto de razão. Está ali o terceiro, o último gol da equipe do Atlético Paranaense, fechando aí o caixão 3-0, não tomou conhecimento, fez a parte dele na Arena da Baixada, venceu o Flamengo por 3-0. Mas enfim, eu acho que jogar essa bomba aí na mão do Jaime, apesar do Jaime ser um profissional enraizado ali dentro do Flamengo, enraizado no clube, eu não acho isso justo. Mas ele também, numa forma de defesa, numa fuga, em relação a toda a metralhadora que ele teve que administrar em relação a perguntas, a como é que está a questão interna do Flamengo, e mais isso e aquilo, eu acho que as declarações do Jaime foram uma forma dele estar se defendendo desse momento complicadíssimo que o Flamengo vive em relação a esse desrespeito dos atletas e tal. A diretoria está bem intencionada? Sim, está muito bem intencionada, mas o futebol precisa ter um comando fora o baile, maior. Né? Era para ter mais, tomado demais, né? Exatamente. O Atlético Paranaense teve muitas oportunidades, o Walter estava ali. É um jogador que, é claro, sempre tem essa questão dele de peso. Toda vez que a gente fala do Walter, a gente enaltece essa questão de peso, essa briga dele aí contra a balança. Mas enfim, voltando a essa questão, eu acho que se o termo de finanças está muito certo, se o Flamengo começa a ser visto não mais como um clube, mas como um clube empresa, né, que seja posto, né, um profissional sério, um profissional com bagagem para dar respaldo e para que se tenha um departamento de futebol sério conforme vem sendo essa questão de finanças na diretoria do Flamengo, para evitar esse tipo de situação, para evitar bonde da Estelinha, para evitar desrespeito de jogadores, declarações infelizes por parte de determinados jogadores, porque você, torcedor do Flamengo, não merece isso. E eu acho que o Flamengo merece voos muito mais maiores, muito mais altos para o ano de 2016 e que se organize para isso. Voltando a dizer, a diretoria tem feito a parte dela com maestria, mas outros segmentos também precisam ser vistos com mais carinho. E com certeza o Flamengo já está com a cabeça, né, em 2016, né, porque não tem mais nada, né, a ter com o campeonato, e muito disso, né, desse planejamento de 2016 depende das eleições, né, no próximo dia 7 de dezembro. Né, o atual presidente Bandeira de Melo lidera aí as pesquisas e provavelmente, né, deve seguir, né, no cargo, só está esperando, aguardando a eleição e a confirmação, né, da sua vitória para anunciar aí Muricy Ramalho, né, como novo grande contratação, como novo treinador do Flamengo. E, né, diante das declarações, né, do vice-presidente de futebol Gerson Biscotto, que não, né, se o Bandeira de Melo ganhar, não vai permanecer nesse cargo, vai ser o Flávio Godinho, mas é da mesma cúpula, né, disse ontem que vai reformular totalmente, né, o elenco do Flamengo, que jogador precisa respeitar e ser identificado com a camisa do Flamengo. Então, né, vem em breve, né, a gente tendo a vitória do Bandeira de Melo, né, uma reformulação total de elenco no Flamengo, a começar pela comissão técnica, né, pelo Muricy Ramalho. Vamos aguardar. A vida do Flamengo é após agora o dia 7 de dezembro e começar a planejar 2016. Mas chegando no final do nosso programa, Lucão, gostaria, né, que você comentasse, depois de 8 anos, né, nós temos novamente um brasileiro concorrendo aí à bola de ouro, né, o garoto Neymar, juntamente com os grandes nomes do futebol mundial, que é Cristiano Ronaldo
e Lionel Messi, o Neymar está entre os três. Dificilmente eu acho que ganha dessa vez, mas já pela primeira vez sendo colocado entre os três melhores do mundo. Resultado dia 11 de janeiro, né, na sede da FIFA em Zurique, né, na Suíça. E com isso quem pode faturar é o Santos, né, ter em torno aí de 2 milhões de reais por ser o clube formador e ter, né, um jogador chegando aí eleito a melhor do mundo. Mas o Neymar merece por toda a temporada que fez, né, 2014, 2015, né, sendo campeão da Champions, e agora, né, com a ausência do Messi, sendo protagonista, eu acho que merece o Neymar aí estar entre os três. O Neymar chamou toda a responsabilidade, principalmente agora, ele está sendo testado, né? Ele foi testado, apesar do Messi agora estar começando a voltar, e ele realmente chamou responsabilidade para ele. A última Champions League, o Neymar foi e já é o artilheiro do Campeonato Espanhol. Artilheiro do Campeonato Espanhol. Então eu acho que de fato o Neymar precisaria sim estar figurando entre os três melhores jogadores do mundo. É claro, é aquilo que você falou. Eu acho cedo ainda para vencer essa bola de ouro, mas ele já precisava sim estar figurando, e quem sabe aí, para no mais tardar ano que vem, ou no máximo em 2017. É claro, esse é o tipo de premiação que o Neymar, a manter esse futebol de alto nível que ele vem mantendo, chamando a responsabilidade apesar da pouca idade, esse é um troféu que com certeza o Neymar um dia vai colocar na estante dele. Eu acho que nada mais justo. E parabéns aí aos eleitores, né, aqueles que promovem, né, aqueles que promovem essa premiação por estarem colocando Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. E eu acho inclusive que a entrega da premiação vai ser de fato nessa ordem: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Mas parabéns, Neymar, por essa aparição aí, por essa justa indicação ao prêmio de melhor jogador do mundo. Lucão, chegando ao final do nosso programa, suas considerações finais. Pois é, em termos de considerações finais, eu espero que o Fluminense, se puder, se assim for possível, vá lá no Orlando Scarpelli, faça a parte dele, e o Vasco tem que ir para o Couto Pereira não pensando em outro resultado que não a vitória, que o Vasco tem uma semana de muito trabalho, de muita paz, de muita iluminada à frente aí desse projeto todo. Estão Zinho e Jorginho. Espero que a gente dê tudo certo. A gente espera que o torcedor vascaíno tenha essa tranquilidade, essa paz, sabendo que vai permanecer no Campeonato Brasileiro no ano de 2016. E claro, dependendo do Flusão, a gente depois combina um churrasco, todo mundo, os tricolores, vascaíno, todo mundo muito animado para o ano de 2016. A cerveja por conta de vocês, bacalhau. É isso aí, gente. Chegando no final do nosso programa, só um último recado. Amanhã, né, semifinal aí do Campeonato Apogeu JF Futsal, né, o Caer Três Rios, nosso amigo Sid Clay, né, semifinalista na categoria Sub-11, contra o SESI São João do Nepomuceno, às 19h40 amanhã. E também na categoria Sub-9, é semifinalista, jogo às 20 horas e 20 minutos, e no Sub-13, contra o São João do Nepomuceno, também o SESI, né, às 21 horas, todos os jogos acontecendo lá em Juiz de Fora. Então parabéns aí sempre, né, o trabalho bem feito aí do nosso amigo Sid Clay no futsal de base da nossa cidade. Gente, ficando por aqui, logo mais rolando a bola, né, com nosso amigo Gilmar Borsato a partir das 18 horas e 30 minutos. E nós voltamos na quarta-feira com mais um programa Camisa 5 a partir do meio-dia, trazendo todas as informações da grande final da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras, e também como vai ser aí esse andamento dessa semana importantíssima para a rodada final do próximo final de semana do Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau, fique com Deus.